Há pouco dizia ao Pedro que estas duas personagens, e faço a expressão, são subejamente conhecidas. Eu, se me permitem, já que estou no cartaz, acho que sou muito conhecida na minha rua e na Rua Batalhós, onde venho quase todos os dias. Mas agradeço ao Pedro a deferência que teve na apresentação. Saúde o Paulo Fonseca, saúde o seu trabalho à frente da Federação do Partido Socialista, da Federação de Santarém, mas saúde também o facto de ele ter ganho a Câmara de Orem. É interessante, eu hoje, como devem imaginar, tenho andado a fazer campanha eleitoral, estamos em período de campanha eleitoral, e fui de manhã com muitos dos meus camaradas e companheiros de lista a Orem. E diziam a alguns deles, já mais experimentados e mais vividos em campanhas do que eu, que pela primeira vez estavam no mercado de Orem de manhã e que não havia muitos insultos. E eu acho que isto se deve ao facto do Partido Socialista ter ganho a Câmara de Orem e ao facto, obviamente, do Paulo e da sua equipa estarem neste momento à frente do município de Orem. Aquilo que lhe desejo é muita sorte e também lhe digo, enquanto dirigente nacional, me sinto honrada por ser representada e que o Partido Socialista seja representado por autarcas como o Paulo e os seus companheiros, assim como saúde todos os nossos camaradas do cartaz. No fundo, saúde todos aqueles que estão connosco, militantes do Partido Socialista, amigos, aqueles que vêm apenas para ouvir. Saúdo aqueles que estão connosco, os camaradas da Federação de Santarém, da Federação do Oeste também, que está aqui pelo menos que está aqui à minha frente, que eu estou a ver. O Oeste é já aqui, é tão perto. E hoje, de facto, com as novas rodovias, e a isto o Partido Socialista também não é alheio, Portugal tornou-se mais perto, menos distante, e os portugueses hoje estão mais próximos. Ora, muito bem, o Pedro Magalhães Ribeiro lançou-me hoje um desafio que não é um desafio fácil, que é falar sobre políticas sociais. E eu começaria por falar sobre algo que nós todos os dias temos no nosso discurso, que é o Estado Social, mas que muitas vezes ou desdenhamos ou então achamos que é mera figura de retórica porque serve de arma de arremesso para os políticos se insultarem uns aos outros e nós não temos nada a ver com isso. Geralmente achamos que o Estado Social é uma coisa que nos passa à margem. Deixem-me fazer aqui uma retrospectiva. Eu, como vos digo, sou daqui de perto, sou da Almoster, já ouviram. Naturalmente, eu não posso dizer isto muito alto, sei que estão a gravar, mas tenho que ter aqui algum cuidado. Em Almoster, enfim, a nossa vila ou cidade mais natural ao Cartaxo e não Santarém, porque as acessibilidades trazem-nos mais facilmente ao Cartaxo. E por isso eu aqui venho desde há muitos anos, desde que me lembro. Deixa-me usar alguma informalidade. A memória mais remota que eu tenho do Cartaxo, porque os meus pais viviam em Lisboa e nós às vezes vínhamos aqui, eu vivia aqui em Almoster muito tempo, e vínhamos na caminhonete da Carreira até aqui, mais ou menos este sítio, e depois apanhámos a caminhonete para Lisboa ali em frente ao tribunal. E a memória mais remota do Cartaz que eu tenho é de estar ali naquele jardim que era sempre muito florido, e de ter apanhado um braçado de flores e de estar a cantar, de escolher uma almoquer no lindo jardim de Santarém, e dos meus pais terem ficado muito aflitos, porque diziam vamos todos presos. Eu devia ter para aí uns 3 ou 4 amigos, mas lembro-me de ter levado um grande braçado, há de se ter escondido em qualquer lado, eu não devo ter entrado na caminhonete da Carreira com o braçado das flores, mas é a memória mais remota que eu tenho do Cartaz. Mas isto para vos dizer que me lembro bem, porque não tenho memória curta, e para tentar enquadrar-vos o que é o Estado Social, do que era Almoster, do que era o Cartaz, do que era Santarém, quando eu era pequena, quando tinha essa idade. Tenho 47 anos hoje, e quando eu era miúda, porque a vida era diferente, porque esta é uma zona eminentemente que vive da agricultura. A vida dos nossos idosos era muito diferente. Eu lembro-me que, geralmente, quando havia dependentes nas nossas famílias, havia um quarto nas traseiras lá de casa onde os idosos estavam num colchão de palha de milho, às vezes com escaras, não porque as famílias não tratassem deles, mas porque os cuidados que existiam eram manifestamente diminutos, e eram alimentados com água com açúcar, e que
que se lhes dava com uma boneca de trapo. E era assim que se hidratavam e que se alimentavam. Ora bem, o Estado Social que nós construímos desde abril de 74 fez com que cheguemos aos dias de hoje e não tínhamos um país perfeito, nem um sistema perfeito, mas que tínhamos uma rede de apoios sociais, nomeadamente de lares, de centros de dia, de apoio domiciliário, porque eu considero que os idosos devem estar nas suas casas e nas suas famílias enquanto são autónomos. Temos uma rede de cuidados continuados para os mais dependentes que são bem diferentes daquela realidade que existia quando eu era muito menina. E, no entanto, isto é o Estado Social, porque estas respostas não só são apoiadas na sua construção, como todos os meses, quer a Segurança Social, quer a Saúde, transferem indiretamente para as famílias, porque é apoio às famílias, para poder conciliar os tempos de trabalho com os tempos pessoais e com os tempos para a família, porque se nós estivermos independente em casa, o acesso ao mercado de trabalho torna-se ainda mais limitado, com todas as limitações que já existem, mas esta conjugação de esforços do Estado, através de diferentes entidades, faz com que nós tenhamos hoje um sistema que não é perfeito, que queremos aperfeiçoar ainda mais, mas que é completamente diferente daquilo que era há algumas décadas. Se olharmos para a nossa meninice, e está aqui certamente muita gente que me acompanhará, eu sou de uma freguesia rural, como sabem, nós quando éramos miúdos, quando eu era miúda, ia com ranchos de rapazes e de raparigas da minha idade, outros mais velhos, outros mais novos, bem mais novos, para o campo, com as nossas famílias, e ficávamos entregues a nós próprios. E só não aconteciam mais coisas porque não tinham o que acontecer. Era poços, era gadanhas, era pesticidas, era explosivos, tudo o que tivesse à mão nós mexíamos. E hoje a realidade é bem diferente porque, em primeiro lugar, há uma cultura dos direitos da criança que tem vindo a ser interiorizada, e Portugal é um país democrático e moderno e por isso mesmo a tem interiorizado aos diferentes níveis. Mas também temos uma rede de creches que é comparticipada pela Segurança Social. E nós achamos que o Estado Social continua a não ter nada a ver connosco. No entanto, todos os meses a Segurança Social comparticipa estas respostas. Olhemos para as pessoas com deficiência, olhemos para aquilo que era esta realidade há 30, há 40 anos. Façamos aqui um marco antes e depois do 25 de Abril, porque o movimento da deficiência nasceu no pós-25 de Abril, com os pais, com os amigos, e que hoje dá condições mais dignas às pessoas com deficiência, porque as retirou dos currais e dos palheiros e porque fez com que as famílias andassem de cara levantada, não têm que andar sem ser de cara levantada, mas antes penalizada-se o facto de haver um filho com deficiência na família. E nós temos toda uma rede que é apoiada pela Segurança Social e pela qual nós nem sequer damos, para já não falar em algo que nós desvalorizamos completamente, a não ser quando precisamos de ir ao mercado, ao dito mercado, que alguns acham que resolve tudo, e precisamos de pagar uma resposta num privado, ou a não ser quando vemos uma notícia no jornal, ou numa televisão, numa rádio, que foi encerrado um lar privado que não tinha quaisquer condições. Aqui também é o Estado Social, através dos seus serviços, a regular a atividade destas respostas sociais, mas também a fazer tudo para que elas tenham qualidade para quem as usufrui, qualidade para as famílias. Isto também é o Estado Social. Para já não falar nas escolas, deixem-me ir de novo a Almoster, já não vou à horta que nós amanhávamos na escola e da qual não retirávamos nada, porque era tudo para a professora, mas nós é que carregávamos, é que acabávamos, pronto, mas isso, enfim, isso até nos deu-nos algum conhecimento. Mas não vamos aí, vamos ao frio, vamos a colegas descalços da minha idade que vinham para a escola, vamos a colegas que andavam 3, 4, 5, 6 km para cada lado para vir à escola e que muitas vezes tinham que abandonar porque iam para o campo com os pais. Nós hoje não só temos sistemas de alerta, temos uma escolaridade obrigatória, que será prolongada até ao 12º ano,
mas temos fundamentalmente uma rede de escolas, e uma rede de escolas que, com o Partido Socialista, tem vindo a ser requalificada. Vejam os novos centros escolares, olhemos para as escolas antigas e para a requalificação que tiveram em todo o país, e o Estado Social também está aqui. Olhemos agora para outra forma de podermos entender o que é o Estado Social. Desculpem-me fazer esta reflexão convosco, mas muitas vezes, andando eu por todo o país e falando com tanta gente, me dizem: essa coisa do Estado Social, isso não tem nada a ver comigo. Isso é conversa para uns e outros a mandarem como arma de arremesso. Mas olhemos para a saúde. A saúde que nos últimos anos tem vindo a ter melhorias que nós desvalorizamos. Temos problemas, obviamente, e temos um problema muito grande que decorre do facto de há algumas décadas, e com responsáveis que hoje têm nome e têm rosto e até têm funções muito visíveis, mas para responsáveis que deram cobertura a um conjunto de números clausos que limitou a entrada nos cursos de medicina. Hoje estamos a pagá-lo e achamos que não temos nada a ver com isso, mas hoje estamos a pagá-lo porque, de facto, não temos profissionais em número suficiente que nos possam acudir. Mas um dos melhores indicadores da melhoria do Serviço Nacional de Saúde é o aumento da esperança média de vida, que hoje é de 78 anos para os homens e de 81 para as mulheres, e que nos mostra que, de facto, a saúde é melhor. Há mais cuidados. Nós vamos mais ao médico. Temos mais tratamentos, meios complementares de diagnóstico. Por outro lado, investiu-se na investigação no nosso país. E isto foi feito com os governos do Partido Socialista. Já tinha sido iniciado com o ministro Mariano Gago, mas foi incentivado e consolidado nos últimos 6 anos. Na nossa investigação hoje está a par da investigação em todo o mundo. E nós orgulhamos muito disso. Mas é isso que faz com que os 78 anos, de facto, sejam uma realidade para os homens e os 81 para as mulheres, como meta, enfim, como esperança média de vida, sabendo que a longevidade se prolonga cada vez mais. Isto é porque temos melhores cuidados de saúde, melhores cuidados na habitação, no fundo, melhor proteção social. No fundo, este é o Estado Social, que se manifestará de muitas outras formas, mas através destas diz-nos bastante. Eu acho que não nos deixa indiferentes. Se fizermos esta retrospectiva, não podemos ficar mesmo indiferentes. Em primeiro lugar, porque usufruímos dele. De forma indireta, mas usufruímos. E depois, porque é dinheiro dos nossos impostos. E aqui é uma das grandes virtudes que nós defendemos, a questão da solidariedade, que eu também gostava de vos reiterar aqui, aquilo que é o ponto de vista do Partido Socialista. Ou se qualquer um de nós tem uma carreira contributiva que o leva a fazer mais descontos para a Segurança Social, enfim, mais descontos no âmbito da taxa social única, devo ter a capacidade de dizer que sou solidária com os meus concidadãos que têm uma carreira contributiva mais baixa e que não devem ficar desguarnecidos por parte do Estado quando, em diferentes fases das suas vidas, por motivos de fragilidade social, por motivos de saúde, precisam desta solidariedade do Estado. É isto que nós defendemos. E achamos, sinceramente, que o mercado não faz tudo, que nós não podemos ter a hipótese de descontar ou para o sistema público ou para um sistema privado. E reparem, no projeto de revisão constitucional que o PSD apresentou, mas que depois rapidamente meteu na gaveta, havia lá um ponto que me deixa muito preocupada e que os economistas explicarão muito melhor que eu, que se chama opt-out. E isso é muito simples. Nós, quando definimos os descontos no nosso vencimento, dizemos o que é que queremos descontar para o sistema público e o que é que queremos descontar para um outro qualquer subsistema, para um sistema privado. E ao descontarmos menos para o sistema público, estamos a enfraquecê-lo, porque não haverá tanto dinheiro para investigação, não haverá tanto dinheiro para investimento, para melhoria das condições de trabalho, também dos profissionais, é importante que o digamos. E ao fazermos isto, estamos a desguarnecer um sistema de saúde que não pode ser bom ou muito qualificado para quem tem dinheiro para pagar e tem que ser suficiente ou mínimo para aqueles que têm uma carreira contributiva mais baixa.